Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, Vocês Sérgio. que estão aí Ansioso, estavam aí na aguardo da estreia do nosso canal, o nosso podcast Escuta Direito. Hoje nós estamos estreando o nosso canal e aí com a apresentação dessa equipe maravilhosa que está aí fazendo parte desse projeto, que é levar para você, meu amigo, minha amiga, um pouco do direito para sua casa e também falarmos de temas polêmicos. Vamos falar de filme, série, música, e sempre que possível a gente vai encaixar o direito nos nossos bate-papo, e também a gente quer deixar aí um espaço aberto para você no final da nossa transmissão, para você também aí estar contribuindo com o nosso canal, sugestão de temas e outras coisas mais. Bom, quero também já falar para vocês que estão aqui nos assistindo para seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, @podcast _escuta direito. Também estamos no nosso TikTok, @escuta.direito _podcast. E estamos no canal do YouTube, no @podcast escuta direito, tudo junto. Hoje conosco aqui nós vamos fazer a nossa apresentação desse pessoal lindo, bonito e maravilhoso que faz parte desse podcast. Eu vou começar falando de mim um pouco. Eu me chamo Sérgio Luiz, eu sou formado em sistemas de informação, estudo junto com esses meus nobres amigos e colega direito. Estou no 8º período de direito e a gente está aí com uma ideia fantástica de trazer muita informação para você. O que eu gosto e qual que é meu passatempo? Eu vou ser sincero com você, meu amigo, minha amiga, eu gosto mesmo de série, assistir série, um bom filme, e é óbvio, né, como bom taurino que sou, de um bom prato de comida, porque comida é tudo. Comida gostosa e bem preparada, então é maravilhoso. Gosto, então, de comida, assistir série, música. E qual que é a minha contribuição com o canal? Eu quero contribuir com o canal trazendo as minhas experiências de vida, a minha vivência, tanto como cidadão, como pessoa, mas eu tenho aí uma vivência no âmbito religioso, na igreja, uma vivência também no âmbito escolar, sou professor e também aluno de direito. Agora com vocês, eu vou deixar para falar um pouquinho para vocês também o meu amigo Marco Túlio. Marco Túlio, é com você, Marco. Boa noite, pessoal, tudo bem? Valeu, Sérgio, valeu, Ariel, tudo tranquilo aí com vocês? Essa noite quente aqui, né, que nós estamos passando. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou formado na área industrial, sou um gestor industrial de uma empresa do segmento têxtil, né? Tenho formação também em licenciatura em matemática, fiz a matemática por opção. Não era um bom aluno de matemática, acabei fazendo licenciatura, para vocês terem uma ideia, né? Hoje o meu passatempo é ajudar as pessoas. Como o Sérgio também está dentro da igreja, eu também estou dentro da igreja final de semana, tentando auxiliar o máximo possível na questão espiritual, né? E a gente tenta ajudar de alguma forma com palavra, né? Tentando trazer uma palavra de conforto para algumas pessoas, que isso é muito importante no dia de hoje, né? A gente só escuta a tragédia e aí a gente busca auxiliar essas pessoas nesse sentido. Em relação à contribuição ao canal aqui, a ideia também é mais ou menos igual a do Sérgio, é tentar elucidar algumas situações que a gente encontra no caminho, tentar esclarecer alguns pontos e tentar auxiliar as pessoas em algumas dúvidas específicas que a gente tem. Fazer com que esse canal aí bombe, cresça com a ajuda de vocês, claro, óbvio, né? E trazer um pouco daquilo que a gente tem de novidade, daquilo que a gente tem de sincronismo agora nesse momento, que está bombando nas redes aí, para a gente buscar o crescimento juntos aqui. O objetivo é bater um papo, discutir, conversar, entender um pouco esse mundo que a gente está vivendo, cada dia uma situação nova aí. Vou passar a bola aqui por Ariel, para ele poder continuar aqui a informação. Vai lá, Ariel. Boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo firme? Ó, minha formação não é igual desses dois aí, não. Vocês podem ver que eles já são um pouquinho mais de idade, né? Mas eu tô começando a tentar me formar, tudo direito, eu tava no período, junto com o Sérgio e com o Marco, né? Cada um atura um outro, né? É isso, gente. Vamos tentar. E aí, a contribuição no canal é tentar divertir vocês, tentar deixar um pouco mais claro algumas ideias sobre o direito. Vamos seguir em frente.
E qual que é o seu passatempo, Ariel? Meu passatempo, cara, é ir em restaurante. Por exemplo, se alguém tiver algum restaurante para indicar aqui em São José, Curitiba, eu agradeço bastante. Que daí eu quero comer, experimentar. Gosto de andar um pouco de bicicleta, ver lugares novos, conhecer museus e assim por diante, né, minha gente? Vamos? Mandem as suas sugestões aí. Pode mandar sugestão. Fico agradecido, bastante. Ok, legal. Vamos lá então agora para os nossos salve, né? Vamos começar lá então com você, Ariel. Para quem que você quer mandar o teu salve? Eu vou mandar os três Antônios que eu conheço. O primeiro é meu pai, que é Antônio Juarez. O segundo é o seu Antônio Teixeira, amigo do pai. E o outro é o seu Antônio, lá que está em São Francisco do Sul, lá, que com certeza vai nos acompanhar. Um abraço para todos eles aí. Um abraço então para os E Antônios. Marco Túlio. para os meus demais amigos também, né? Interrompeu aqui, ô Sérgio. Mas vou para os meus demais amigos, senão cada um vai me matar depois, né? Mas. Ah, tá certo, tá Danado. certo. Marco Túlio, você. Eu quero mandar um salve aí para todos que vão nos assistir, dizer que é um prazer estar recepcionando-nos aqui, dizer que agradecemos do fundo do coração e aceitamos as críticas, tanto construtivas, para a gente poder evoluir e crescer junto com vocês aqui. Beleza, maravilha. Eu quero mandar um salve, eu vou mandar um salve específico, porque eu havia prometido, né? Então, tem uns ex-alunos meus que estão seguindo o nosso podcast lá nas nossas redes sociais, e eu disse ainda para eles, ó, vou mandar um salve para vocês aí pelo apoio, pelo incentivo. Quero mandar um salve para o meu ex-aluno, João Ayub, o aluno ponta firme, o aluno que está aí na área de TI, aluno que fez curso técnico comigo, fui o seu professor, e agora também aí está ansioso, tenho certeza que vai estar aí assistindo o nosso canal. Quero mandar um salve também para duas ex-alunas minhas do Colégio Sesc São José, a Natália e a Emanuele Souza, que foram alunas ali também, interagiram no nosso podcast, e não posso deixar passar batido de dar um salve. Claro que também um salve para todos aqueles que estão nos seguindo nas nossas redes sociais, e aí continue firme e forte, mande seu comentário, dá um salve lá, e aí, na medida do possível, a gente vai estar falando o nome dos nossos amigos e amigas que estão seguindo nós na rede social. Bom, dito isso, feita a nossa apresentação, aí o pessoal se pergunta, Marco e Ariel, mas o que vocês vão falar lá no podcast? Qual que é a ideia? O que vocês estão pensando? Assim, olha, depois de muita reflexão, de muito brainstorming, muitas chuvas de ideia, nós achamos ali um tema... Você não pode esquecer o toró de Parpite, né? Depois de muito toró de parpite, nós escolhemos um tema aí que está falando aí nas redes sociais, está no meio de comunicação, para quem tem acompanhado os sites de notícia, que é falar sobre o aborto, mas especificamente, né, o nosso amigo Marco Túlio vai falar aí um pouco também sobre a DPF 442, e aí nesse bem bolado, nesse misturado aí, vamos falar essa questão do aborto. Quero só lembrar você, meu amigo, minha amiga que está seguindo o nosso podcast, que a nossa ideia aqui não é dizer se eu sou contra, se eu sou a favor, muito menos Marco Túlio e Ariel, mas trazer para você que está nos acompanhando a situação que se encontra lá no STF, o que estão discutindo, qual é o tema do debate, e para que você também possa ter uma opinião e ter um senso crítico em relação a tudo isso que se fala. Novamente, eu quero frisar aqui que a ideia não é dizer se você é contra ou se é a favor, mas que você entenda esse assunto que a gente não pode deixar de falar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou... Não gosto de falar sobre aborto, não quero falar sobre isso, mas é um assunto que envolve questão de saúde e nós precisamos sim falar sobre esse assunto, debater ideias e propostas, talvez não a proposta, mas debater as ideias e ver o que esses caras que nos representam lá, seja na Câmara, seja no Senado e também no STF, que é o órgão máximo que tem essas decisões. Por isso, então, aí eu marco, Túlio, com as suas contribuições, falar um pouquinho sobre a DPF, e aí a gente vai estar inserindo os nossos comentários e os nossos debates, é óbvio. Marco. Pessoal, a título de informação, a DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que significa isso aí? Quando se julga que existe uma legislação que não está sendo cumprida através de qualquer ação política ou pública, você pode sugerir uma DPF. No caso da que nós estamos comentando aqui, é a DPF 442, que foi sugerida pelo pessoal, que está em votação na Câmara, no STF. Tá? Ela é proposta diretamente para o STF, mas ela não tem
objetividade de se questionar a constitucionalidade da República. Não é isso o objetivo dela. Ela serve justamente para quê? Para quando alguém considera-se que um direito foi privado, foi tolhido e precisa ser reparado, você aciona uma DPF com esse objetivo, né? E nós temos a 442 aí, que trata da descriminalização do aborto, que está em pauta, está em votação no STF, ok? Agora eu vou passar aí para o Ariel para dar continuidade nesse tema. Eu perdi metade da explicação, que travou coisa aqui, filho. O seu travou, Sérgio? Não, tranquilo. Acho que foi só... primeiro podcast, pessoal, dá uma desculpinha, dá um desconto para nós. Legal tudo aqui. Tá, deixa eu então fazer a fala, Marco, se me permite, Arielzinho, essa colocação que o Marco colocou para nós aí da DPF, de fato, é realmente essa a questão. Ela tem como por objetivo trazer realmente essa discussão quando um direito constitucional realmente é tolhido, né? Tolhido, ferido, nesse sentido. Só que nós temos ali alguns critérios de quem pode propor uma DPF, né? Então, sendo os nossos deputados, senadores, o Poder Executivo, o Legislativo, sociedades, né? Sociedades também podem propor. E essa DPF 442, ela foi proposta aí por uma deputada, né, Marco? Me corrija. Deputada. A deputada, e que ela vem falar justamente na concepção do direito constitucional que foi ferido, né? Ela procura tratar essa questão lá do artigo 5º da Constituição, e ela vai falar, ela tem uma preocupação em relação à dignidade da pessoa humana. Esse é um dos critérios da da ADPF, que a pessoa pode propor. Então, são lá elencados, se você der uma googada aí, você pode pesquisar, são elencados 11 itens que você pode, preceitos, né, que você pode fundamentar lá na DPF. Como bem lembrou o Marco, né, ela vai tratar, dentro da Constituição, algum direito que foi ferido. O STF, como guardião da legislação, é ele que vai julgar se realmente aquele item que foi levado para julgamento, se ele de fato realmente ele atinge algum direito constitucional. Nessa DPF, pelo que eu percebi ali, tem alguns critérios, Marco Túlio, me corrija se estiver falando alguma besteira, mas me parece que eles estão ali tratando a questão da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos fundamentais da DPF, que vai estabelecer o quê? Que todas as pessoas têm o direito de serem tratadas com respeito e valorização da sua individualidade e autonomia. Ou seja, nós estamos falando do aborto aqui, é uma questão do direito da individualidade da mulher, né? Então, a mulher, o ser humano, né? O ser humano ou a mulher, deixa eu corrigir aqui, a mulher que tem um direito dela violado, que talvez aqui no meu entendimento seja a autonomia das decisões dela. Também aí dentro da DPF, um outro critério, que eu acredito que deva estar elencado, são lá os direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à educação, à saúde e outros. Eu acredito que essa DPF aí também esteja voltada ali com a questão do direito à vida da mulher. Então, quando a gente fala ali do aborto, não é a questão da criança, mas a questão da vida também da mulher. A gente vai estar falando aí de alguns assuntos ali também pacificados dentro do direito, mas eu tenho ali esse meu entendimento de que a DPF ela vem justamente quando acontece algo que vai envolver toda a sociedade. O que rola nessa questão? Quando que ele pode ser proposta essa DPF? Né? De fato, quando ocorre a violação dos direitos individuais. Então, quando uma lei ou um regulamento é percebido ou ferido diretamente a individualidade, aí sim é cabível, então, uma ADPF. Então, veja, nós estamos falando de direito individual da mulher. Tá? Então, essa ADPF que vai falar sobre a criminalização do aborto, tem vários nuances ali que é importante a gente perceber. Eu tenho visto ali algumas pessoas, né, comentários até,
que, eu sou contra o aborto, eu sou isso e aquilo, e o Supremo fazendo isso. Gente, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, ele como diz o meu professor, a justiça ela é inerte, ela está na inércia, ela só vai atuar quando ocorre a manifestação. Então, veja, nós temos um assunto delicado, que é a questão do aborto, e o Supremo Tribunal Federal foi chamado para se manifestar. Então, quando a gente vê pessoas dizendo, o STF, na verdade, fica para você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, o STF, ele nem sabe que você existe, ele não sabe que eu existo e não sabe nada de nós. Mas a partir do momento que nós somos provocados, a partir do momento que nós provocamos o STF quer te conhecer, quer saber quem é você. E assim foi essa questão do aborto, beleza? Nós temos um número que eu acho importante a gente falar, baseado nessa sua informação, Sérgio. Em 2016, nós tivemos 4,7 milhões de mulheres que abortaram. Esses números, eles são realizados, são vistos daqueles abortos que foram identificados. Quais são os números dos que não foram identificados? Quais são as causas desses abortos? A gente não tem essa informação hoje, né? Sabemos que todas as mulheres abortam. Quais são os motivos dos abortos? Independente da classe social, independente da mulher negra, independente da mulher branca, independente da mulher pobre ou da mulher rica, independente da de menor ou da de maior, independente da solteira ou da casada. Todas passaram por um aborto. 4,7 milhões de mulheres já passaram por um aborto. Então, é um número expressivo. Eu entendo que tem que ser discutido o tema. Tá? Em relação à descriminalização, que é o que diz a DPF, o Ariel vai fazer alguns comentários em relação à legislação para a gente poder discutir e balizar mais essas informações. O aborto já é legalizado, né, em alguns casos, né? No Código Penal mesmo ele já diz, né, que para salvar a vida da gestante, né, ele é necessário, às vezes, o aborto é necessário, né, ou aborto no caso da gravidez de resultado do estupro, ou quando o filho é encefálico, né, tem essas questões assim que o aborto realmente é necessário, porque pode colocar a vida da mulher em risco também, né, e quando a questão do estupro, ele tem que ser também, por exemplo, ter o boletim de ocorrência, salvo engano, o laudo, a perícia médica, né, também tem que ter, né, para essa questão, para ter realmente o aborto, né, para não ser como um crime. Lógico que tem a parte dos crimes, né, se a pessoa praticar o aborto sozinha ou for provocado por terceiros, aí tem a pena do aborto, né. Mas referente a essas três questões, é a legalização do aborto, né, o aborto estaria legalizado nessas três questões. Temos que lembrar claramente isso, né? Hoje nós já temos o aborto legalizado. Sim. Isso é uma situação que está clara para nós, inclusive no nosso Código Penal. Artigo 124, né, Ariel, se não me engano, do Código Penal. 128. 128, ok. Isso, 128. Então, o que nós entendemos aqui é que existe hoje uma discussão sobre a descriminalização. Se fala da descriminalização até o 12º mês de gestação. Desculpa, 12ª semana de gestação, no 12º mês, né, porque é difícil, né? 12ª semana de gestação. Baseado nisso, eu vou começar a colocar algumas informações aqui para vocês, porque como o Sérgio comentou no início da nossa conversa, o objetivo aqui não é quem está certo e quem está errado. O objetivo do nosso bate-papo aqui é trocar figurinha. Eu vou colocar as minhas opiniões, o Sérgio vai colocar dele, o Ariel vai colocar dele, e a gente vai querer escutar vocês também sobre o tema. Querer entender de vocês o que vocês pensam. Para começar, em relação a isso, o que eu li da DPF, o que eu entendi da DPF, que ela justamente quer descriminalizar uma situação onde a mulher, por um motivo específico, engravidou, e ela vai buscar esse aborto em uma clínica que vai ser credenciada, que vai ser cadastrada, isso vai deixar de ser crime. Você vai ter profissionais habilitados para essa situação. Isso colocado, essa gestação seria interrompida até no máximo o 12º mês. É esse o ponto principal que está se discutindo da DPF. Que ela não seja presa por conta disso, que ela não seja condenada, que o médico também não seja preso. Hoje, a pena para a prática do aborto é de 1 a 3 anos. Né? Então, esse é o objetivo principal. No entanto,
a DPF, ela traz também no seu escopo uma questão muito importante, que eu julgo ser muito importante, que é o quê? O entendimento em relação à saúde da mulher e a questão da vida, tanto da mulher quanto do bebê. Por quê? Porque quando você está falando de um aborto, você, independente da primeira semana ou da 12ª, é uma cirurgia, é um evento, é algo que vai mexer com a vida da pessoa. Ninguém nasceu para ficar fazendo cirurgias, né? E é uma cirurgia evasiva. Então, existe um risco também nessa situação, que é quando você vai lá fazer o aborto, você faz a cirurgia, quais são os riscos que você vai estar inerentes a esse processo? Então, esse é um ponto que nós temos que discutir. Um segundo ponto importante, que aí a gente entra na questão religioso, como nós comentamos, particularmente eu, Sérgio, estamos na igreja, existe a vida. A vida ela já foi fecunda, né? Ali já existe um feto. Como que fica essa questão do feto nessa situação, né? Então, esses pontos que eu vou colocando aqui para a gente poder trocando uma figurinha, Sérgio e Ariel. Eu queria escutar a opinião de vocês nesse sentido também. Bom, vamos lá. Dentro aí do que o Marco falou lá, a DPF prevê lá, então, a descriminalização do aborto até a 12ª semana da gestação, mas, segundo lá dados da ONU, até eu fui fazer essa pesquisa, viu, Marco? Já tem países que também, que o pessoal gosta muito de citar como exemplo, né? Estados Unidos, não sei aonde. Canadá. Já o aborto é até 24 semanas. Então, ainda que a gente esteja falando de 12 semanas, né, já existem dados que dizem que até 24 semanas ainda é possível fazer um aborto. Quando o Marco fala ali a questão de dados, independente de ser mulher, negra, preta, pobre, branca, né, independente dessa classe social. Também dentro do site, eu quero aqui fazer menção ao site, o site chama Gênero Número 1, né? É muito interessante esse site, ela traz ali alguns detalhes sobre a DPF e vai falar lá também de um órgão, uma instituição que fez levantamento para as pessoas que procuram aconselhamento em relação ao aborto, né? O Brasil é o 3º país que mais acessa o serviço. Qual que é esse site, né? Chama-se Safe to Choose, né? Ou falando no português, Simprão, né? Save 2 Chose, né? É um site que vai trazer ali informações, e o Brasil é o 3º no ranking que busca informações com relação a aconselhamento sobre o aborto. Eu até entrei no site, né? Eu achei estranho que agora eles colocam, eu vou até mandar uma mensagem para eles lá. Você clica, tá direcionando para a Polícia Civil. Eu achei algo meio assim. Por quê? Né? Então vamos fazer todo um link de um assunto com o outro, né? Porque nós já falamos, o Ariel colocou muito bem, o aborto é tipificado, tá lá no Código Penal, mas essa DPF ela quer tratar sobre o artigo 124, que é a criminalização. E o interessante, quando a gente fala lá do aborto, Marco, que a gente vê, eu já escutei isso em alguns grupos que eu faço parte, e eu faço minhas palavras das mulheres que falam, né? É homem decidindo sobre o corpo de uma mulher. A gente não vê mulher. E aí esse assunto entrou em debate, porque a ministra que está para se aposentar, Rosa Weber, ela trouxe novamente esse assunto e ela votou favorável ao projeto da descriminalização do aborto. E aí agora o ministro Barroso, que assumiu, né, acho que está com vista no processo, e aí na minha visão jurídica, vamos dizer assim, de acadêmico de direito, eu espero que seja levado mais a critério da legislação. Lembrando que o nosso Estado ele é laico, né? Então a gente não pode deixar que a religião predomine sobre essa questão do direito. Até porque nós já tivemos esse debate lá na nossa aula de filosofia e ética no direito, né? Quando o professor diz a questão da tradição, né? Então, não sei o quê. E veja, gente, as mulheres, as que mais fazem aborto, realmente são as mulheres mais pobres. São as mais pobres. Porque a rica, a que tem grana,
ela paga uma boa clínica, mesmo sendo clandestina, e sai dela linda, bonita, formosa e maravilhosa. E o que que sobra para o pobre, né? Para o pobre marginalizado? Esse mesmo próprio site, Marco, tem uma menção a um comprimido que aqui no Brasil não é permitido a venda para eu, para você, para qualquer mulher, que chama o Citotec, né? E ele é utilizado, os hospitais têm acesso a esse remédio, e eu até baixei um TCC de uma doutora no assunto, que ela estava falando sobre a questão do remédio, né? Então a gente conhece aí várias formas que as mulheres conhecem, né? Ou já ouviu falar de formas que as mulheres utilizam para fazer o aborto, tá? E esse aborto feito de forma clandestina, de forma irregular, traz uma consequência enorme para a mulher. O que a gente está falando ali nessa questão da DPF é realmente que a mulher possa ter o direito de escolha, eu acho isso, Marco, o direito de escolha, e sem que possa causar um dano para ela. Veja bem, vai ter aquelas pessoas, não, eu sou contra, ok, opinião, respeito, mas isso também não significa que eu deva concordar com tudo que você fala e nem que você tenha que concordar com tudo que eu falo. O que nós estamos discutindo aqui é essa questão do aborto, né, da mulher, porque a mulher vai continuar fazendo. O STF dizendo sim ou não, a mulher vai continuar fazendo e vai virar caso de saúde. Não, eu concordo contigo. Você está coberto de razão no sentido do direito das pessoas, do direito da mulher. É muito interessante esse seu ponto de vista em relação à questão da votação da Rosa Weber, né? Mas eu entendo assim, quando a gente está falando de algo relacionado a um problema de saúde, será que nós não estamos perdendo foco em algo que é muito mais importante? Talvez o que, por exemplo? Só estamos aqui fazendo suposições, tá? Por que engravidou, por exemplo? Não, Marco. Não, mas aí. Não. Mas assim, vamos lá. Antes de você avançar, Vamos lá. Marco. Mas antes de Talvez... avançar, então deixa eu te contrapor nesse teu argumento. Deixa eu só concluir. Okay. O raciocínio. Talvez... porque nós estamos falando de um problema de saúde pública. Quando a mulher engravida e vai lá fazer o aborto, é um problema de saúde pública. Nós não podemos esquecer disso. Tem um problema de saúde pública. Porque ela vai fazer numa clínica clandestina, ela vai fazer no lugar que não é correto, ela vai ter o risco. Por que a gente não pensa nisso, de fazer um trabalho antecipado a isso? Tá? Não sendo aqui de forma diretiva, falar, não, ela não pode engravidar. Não é isso. Por que nós temos que chegar nesse ponto? Por que nós temos que chegar nessa situação? Não estou dizendo, Sérgio, pelo amor de Deus, dizer que temos que ser conservadores. Não é isso. Agora, nós estamos falando da mulher. Onde que entra o homem nessa situação? Nós falamos de 4,7 milhões de mulheres que engravidaram. Onde estão os 4,7 milhões de homens que participou disso? Você entendeu? Sim, Marcos, eu entendo essa tua colocação, mas dentro desse site que eu estava pesquisando, e aí veja que tem uns nuances essa questão, né? Respondendo a pergunta lá, por que engravidou? Eu estava lendo lá o depoimento de uma mulher, né? Ela tinha, acho que 32 anos, já tinha 2 filhas, ela estava tomando remédio que ela não podia engravidar, tomando remédio para não engravidar. Ela teve um problema de saúde, teve que tomar um outro remédio, anulou o anticoncepcional dela e ela ficou grávida. E ela estava já na 2ª faculdade. Aí veja só, por que engravidou? Teve uma falha no remédio, na medicação, e agora, por causa disso, ela vai ter que ter essa criança? Não. Entende? Então, são essas questões. Não. Será que as 4,7 milhões foi por causa disso? Não. Mas eu concordo contigo que temos que avaliar caso a caso. É isso que eu entendo que seja o correto. Não que eu seja contra ou seja a favor, eu não estou colocando nenhuma opinião em relação a isso. Mas, assim, o que eu entendo e o que eu concordo é que nós temos que avaliar o que precede essa situação. Por quê? Porque, assim, existe um trabalho, existe um estudo. No Uruguai é descriminalizado o aborto. O que aconteceu no Uruguai quando descriminalizou o aborto? Você tinha um número X, quando você descriminalizou, esse número subiu. Por que o número subiu? Eu entendo, sem ter informações precisas,
que subiu porque você apareceu outros lugares que estavam fazendo aborto mais clandestinos ainda. Aquelas situações estavam colocando mais em risco a vida da mulher ainda. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Né? Será que não é também aquela velha clássica lá, enquanto estava proibido, as pessoas continuavam fazendo clandestinamente. A partir do momento que criminalizou essa subida, as pessoas saíram da clandestinidade e começaram a buscar, porque tem uma preocupação com a saúde. Justamente. É esse o sentido. É que nem quando a gente vê, quando a gente vê aquela questão de roubo. Fazer um paralelo aqui para a gente discutir. Né? O índice de criminalidade subiu em tal bairro. Não é que subiu, é que as pessoas começaram a fazer a denúncia. Fazer denúncia. Então, o roubo sempre esteve acontecendo. Só que nós, brasileiros, assim, não adianta denunciar, não resolve nada. Muito pelo contrário. Os dados estatísticos vai trazer para o Estado, para aqueles que estão lá, o executivo, vai trazer para eles estatísticas de onde que eles devem focar investimento. Quando a gente fala assim, vamos criminalizar, subiu a questão do aborto. Opa, então nós temos ali um dado para a gente trabalhar. O que está acontecendo? É formação? Sabe se as pessoas sabem? O governo está disponibilizando preservativo anticoncepcional? Então tem uma série de questões. O que as pessoas na cabecinha delas passam, que liberou o aborto, a menina vai ali na baladinha, engravidou e no outro dia ela vai lá fazer o aborto. E não é isso. Não é isso. Nós vamos ser ignorantes se a gente começar a achar que o aborto está tratando desse sentido. Eu fui ali, saí com ficante, fiquei grávida, vou lá e aborto. Não, não é. A ADPF, ela está tratando essa questão das 12 semanas, mas vai ter critérios. O que a gente vê é muita gente que não se aprofunda no assunto, dando pitaco, e falando coisas sem se aprofundar. Até mesmo nós, hoje, para esse nosso debate, você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo até aqui o nosso canal no YouTube, para a gente fazer esse debate, a gente se reuniu, a gente discutiu o tema, e a gente foi fazer pesquisa. O Marco Túlio fez a pesquisa dele, eu fiz a minha, o Arielzinho fez a dele. Então, a gente está falando com base em pesquisas. Depois, no link lá do nosso canal, eu vou colocar a descrição dos sites, para quem quer mais se aprofundar no assunto. E só lembrando, né, Sérgio? E só lembrando também uma coisa muito importante, né? Nós temos várias vertentes do assunto, várias pessoas prós, contras, pessoas que estão neutras do tema, né? E que nós precisamos levantar essa bola, precisamos colocá-la em jogo para a gente poder discutir o tema. Ninguém está dizendo aqui que é contra ou a favor, mas nós estamos dizendo que existe uma situação que precisa ser discutida, claramente, sobre o assunto, né? Talvez no próximo que nós fizermos, nós já podemos vir com mais fundamento, né? Permite, o aborto é realmente uma questão de saúde, né? Quem você falou os teus dados de 2016, né? Eu estava pesquisando num site, toda a matéria, o nome, né? Que em 2010, a Universidade de Brasília já fez uma pesquisa entre mulheres de 18 e 39 anos, alfabetizadas, residentes em áreas urbanas, né? E aqui deu esses dados, né? Que 55% das mulheres entrevistadas, né? Precisou de internação por complicações decorrentes do aborto. 48% das pesquisas referiu ter usado medicamentos para abortar. 13% delas relatou ter feito aborto entre 16 e 17 anos. 16% entre 18 e 19 anos. E 24% entre 20 e 24 anos. Então, realmente, é uma questão de saúde. Tem aborto clandestinos por aí, né? Então, daí, faz o clandestino, vai para onde? Vai para o SUS, tudo. Aí vai acumulando ali, né? O SUS é bom, sim, mas dependendo do estado, da cidade, tem uma decaída, né, em algumas coisinhas na área hospitalar. Então, daí vai lotando. Então, daí fica uma questão de saúde, realmente. O objetivo da DPF, principalmente, é diminuir o número de abortos. É esse que é o principal objetivo. Por quê? Porque é como você comentou, Sérgio. Existe uma tendência de você fazer um trabalho localizado, de entender as causas dessa situação. E, a partir daí, você tomar ação. Mas eu entendo também que nós já podemos, antes dessa legalização, porque a gente já sabe que existem os números, já começar um trabalho preventivo, né? Talvez não com a mesma força, mas um trabalho que você consiga já evitar um número grande de situações. Não estamos falando nem do aborto, não estamos falando nem do feto, estamos falando da vida das mulheres. Por quê? Qual é o número hoje de mulheres
que vão a óbito por conta de aborto. A gente não tem esse número claramente ainda. Tá no mudo. Não, Marcos, essa questão que eu quero trazer aqui para você, para Arielzinho e para quem está acompanhando o nosso canal, está acompanhando esse debate, é muito interessante a questão dos números, Eu peguei aqui um artigo publicado pela Débora Diniz e Alberto Madeiro, no programa de pós-graduação da Política Social da Universidade de Brasília. A Débora ela fez um artigo, né? E o tema do artigo dela era Citotec e aborto, a polícia, os vendedores e as mulheres. Então, esse era o artigo dela. E dentro do artigo dela, ela faz menção que não dá para você trabalhar dados estatísticos, até porque se você sabe que alguém fez aborto, você acaba incorrendo também como cúmplice. Então, as pessoas também não levam esses dados. Então, na pesquisa que a Débora fez, ela conseguiu o relato de 7 mulheres de forma anônima, né? Mulheres que realmente realizaram o aborto, e está lá o artigo, depois eu também vou publicar lá o link da onde que eu retirei esse artigo, muito interessante o artigo da Débora Diniz e o Alberto Madeiro, e ela fala justamente isso, Marco, dos dados estatísticos, as pessoas que vão procurar para fazer o aborto. Então, quem tem condições vai comprar o remédio de forma clandestina, né? Tem aí para vender, e inclusive no artigo dela, ela faz um relato, um comprimido, R$300, R$300 um comprimido, e aí ela traz o depoimento do cara que vende, a mulher, né, comentando como é que ela vai fazer o uso desse medicamento para poder usar, ou ele é sublingual, ou ele é vaginal, tem que inserir lá na vagina, lá, e a mulher tem que ficar de jejum, e aí para poder estar dando contrações, né, no útero, e aí realizar o aborto espontâneo, e aí ela vai para a clínica, e aí lá entra essa questão da criminalização, né? Porque daí ela chega lá, ela não pode dizer que ela fez aborto e tal, o médico vai ter que saber o que está acontecendo, e aí entra essa questão da DPF, a 442, que é a questão da pessoa que faz o aborto com o consentimento. Então, veja, ele é um assunto realmente, né, que a gente tem que discutir, tentar achar maneiras e formas, porque realmente é uma questão de saúde pública. Então, já existe essa questão, a mulher foi estuprada. Estou falando mulher maior de idade, ela pode solicitar o aborto. Através de exames médicos, clínicos e dados científicos, a criança tem ancefalia, né? Então, ela pode solicitar aborto. Inclusive, é uma DPF, Marco, a DPF 54, que vai tratar sobre isso. Aí, nós temos a menor de idade, 12 anos, né? Eu sempre me confundo se é de menor ou menor, a professora vivia tirando sarro. Eu vou colocar... Não é de menor, hein? Não é de menor. Aqui tem até 12 anos, né? É estupro de vulnerável. 14. E o que nós vemos lá? 14. A gente vê... Oi? Até 14. Isso. O que nós vemos lá? Aí a gente vê o lado religioso, e isso até a igreja tem batido bastante firme nessa tecla, né? De não, o aborto e tal. Agora eu vou jogar gasolina na fogueira. Vamos lá. A igreja fala assim, não, o aborto tal, e aquele povo, não, eu não concordo com o aborto, né? O povo que não concorda, as mulheres, os homens, mas está toda semana lá comprando comprimido anticoncepcional. Mas não é aborto, Sérgio. Sim, mas se você quer levar para o lado religioso, a igreja também não permite o uso de anticoncepcionais. Eu vou falar da católica, a que eu conheço. A igreja diz que o método natural deve ser utilizado para não se ter filho, né? A famosa tabelinha. Aí a pessoa vem e diz assim, eu sou contra o aborto, mas todo mês vai lá e compra um comprimidinho, né? Pô, 2 pesos, 2 medidas, então, assim, se você quer usar a religião como argumento, né? Eu digo às pessoas que estão, que têm esse viés de pensamento, né? Se quer usar a religião como argumento, então pare também de comprar comprimido. Pare de usar a camisinha, porque aí, se você quer usar a religião, quer seguir a religião, a igreja não permite o uso de meios anticoncepcionais, é só a tabelinha. Então, até onde que eu estou disposto, né? Então, porque eu estou jogando a gasolina. E após o casamento também, né? A igreja fala isso, sim, né? Sim. Temos isso também que nós temos que levar em consideração. Que fora do casamento, a gente sabe que é pecado, né? A gente considera isso. Exatamente. Agora,
imagina-se o seguinte, né, Sérgio? Eu estou vendo aqui uma matéria, como você comentou também, da Maria Marta Bruno. Depois eu vou mandar também o link para a gente aí. E ela está falando, ela tem dois contrapontos. Ela tem uma situação, está falando da Argentina, né? O aborto legal no SUS da Argentina, essa matéria é de 2022, ou seja, um ano atrás. Ela coloca dois pontos aqui importantes. Um exemplo que ela deu aqui, que ela foi fazer uma entrevista com uma das mulheres que abortou, né? Uma menina de 16 anos, né? Ela foi violentada pelo namorado, né? E ela chegou na 11ª semana de gestação e ela resolveu fazer o aborto. Na 11ª semana de gestação. Ela foi violentada pelo namorado, ou seja, 2 meses e pouco depois ela resolveu fazer o aborto. Ela foi lá na clínica, realizou o aborto, saiu da clínica, deu entrevista para Maria Marta Bruno aqui. Ok, foi lá, fez o aborto com 16 anos. O que aconteceu durante o aborto dela? Teve uma complicação, legalizado. Ela perdeu o útero no aborto dela. Ou seja, não vai ser mais mãe. Né? Ok. Uma outra situação que ela colocou aqui, uma outra pessoa que ela entrevistou, no 8º mês, na 8ª semana de gestação, terminou o namoro, o filho foi programado, na 8ª semana terminou o namoro, não queria mais a criança, foi lá e fez o aborto. Então, eu acho que é importante a gente discutir os contrapontos dessa situação. Né? Por quê? Porque imagina uma situação de uma menina de 16 anos que faz um aborto e perde o útero, ou seja, não vai ser mais mãe. Não vai ser mais mãe da forma natural, vamos dizer assim. Gestando, tendo barriga, essas coisas todas, e não teve essa oportunidade. Então é um tema para a gente discutir com muito carinho, e entender exatamente aonde nós vamos chegar com essa questão. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender em relação a essa DPF, tem muita coisa para se discutir. E uma coisa muito importante hoje que eu vi na DPF, que eu li aqui algumas reportagens, concordo contigo quando você fala que a mulher, quando ela não tem o dinheiro para lá e comprar, né, ela também está correndo risco como a que tem o dinheiro, que vai lá e compra o produto e faz o aborto numa clínica bambambam e tal. Mas o que acontece, né? O que a gente tem que enxergar nisso, né? É uma sociedade que a gente não consegue medir se quando a gente tiver isso liberado ou descriminalizado, se todas as pessoas vão ter acesso da mesma forma, né? Pode complementar. Então, Marco, dentro dessa tua colocação, dentro desse site que eu já vou novamente mencionar, chama-se Gênero Número 1. Existem uns dados ali que é um site jornalístico até. Ele Esse mesmo traz que eu estou alguns vendo, dados tá? que Só para complementar. entre 2012 e 2022, 483 mulheres morreram por aborto em hospitais da rede pública. Ele ainda traz ali um dado que no Brasil tem uma morte a cada 28 internações por falha na tentativa de aborto. Então, o que acontece? É aquilo de lá que a mulher vai fazer o aborto caseiro. Dentro desse site, quais são os possíveis cenários, né, se for aprovado a DPF 442? Caso essa PF seja aprovada, é óbvio, né? Ou a gente pelo menos imagine que seja óbvio para nós e para quem está nos ouvindo, que vai ter que ter uma regulamentação. Né? Vai ter que ter uma regulamentação, vai ter que ter uma implementação, porque vai ser a prestação do serviço do SUS. Então, veja, nós estamos no primeiro, a gente precisa passar o primeiro degrau. A gente passou o primeiro degrau, ok, vamos imaginar que seja aprovada a DPF. Agora a gente vai para regulamentação. Vamos ver o que o SUS vai fazer, como é que vai trabalhar. Então, quem está pensando ali que, aprovou a DPF, eu vou fazer aborto no varejo. Está achando que vai sair na esquina assim, faça 3 abortos e pague 2? Está enganado, não, Mas, Sérgio, não vai ter isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudando direito, vou colocar gasolina na fogueira. A justiça é para todos hoje? Sim, a justiça tem que ser para todos. Não, Marco,
Agora, se você A cara do perguntar para mim Ariel, assim, a cara do não, Ariel. Deixa o Ariel falar. Fala, Ariel. Fala, Ah, Ariel. eu acho que não, cara. Tem uns privilegiados, certo? não, para aí, gente, que isso? Artigo 5º da Constituição, gente, por favor, não me racha a cara de vergonha. Todo mundo tem direito à justiça. Desde que Não, Sim, você tenha tô, dinheiro não, não. para não, 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 pagar. não, não. Peraí. Calma aí. Para pagar. Olha a pergunta que você fez. Peraí. Uma coisa é todo mundo ter direito à justiça. Sim, todos têm. Todos recebem esse direito à justiça? Como é que é? Todos recebem esse direito à justiça? O mesmo, digamos assim, o certinho, não tem ninguém furando a fila, digamos assim. Ah, gente, pô, vocês estão sendo capciosos aí, gente. Eu vou falar que nem aqueles políticos, deixa de ser. Você é meu amigo? Como é que é? Não, olha só. Você é meu amigo ou Todos, amigo da onça, né? não, todos têm direito à justiça, todos. Tanto é que existe o Ministério Público, a Defensoria Pública. Agora, se você vai perguntar para mim assim, mas a menina ali da favela, da região menos favorecida economicamente, ela fez o aborto, ela vai procurar? Ela vai ter direito, ela vai procurar a Defensoria. Agora, é diferente da madame, que pode contratar um escritório top de advogados, que vai ter um monte de estagiário lá, né, Ariel? Para poder estar fazendo busca. Esse é o X da questão. Todos têm direito, Marco. Agora, a justiça ela é para todas. É por isso que Mas vamos voltar no é por tema. isso que a imagem da justiça ela usa uma venda, porque ela não olha para a classe. E tem uma balança, né? Para ter Vamos, vamos, equidade. vamos voltar para o tema agora e vamos Vamos continuar. encerrar. Vamos encerrar esse nosso tema. Antes de encerrar, você precisa dar um recado para o povo, hein? É verdade. É verdade. Esqueceu. Vamos lá. Pessoal, então, vamos lá. Não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá no YouTube com o @podcast Escuta Direito. Você vai clicar lá no sininho, né? Eu sempre ficava tirando sarro com meu filho. Clica no sininho, já dá um joinha, já dá um like e segue a gente na rede social. Então, nós estamos lá no YouTube, @podcast Escuta Direito. Estamos no Instagram, no @podcast Escuta Direito. No TikTok, @escuta.direito podcast. E se você chegou até aqui ouvindo o nosso bate-papo, e se você for até o final, nós vamos ter uma surpresa para você. Quer falar, Marco? Fala você, porque eu acabei me perdendo. Pessoal, queremos agradecer a presença de todos aqui. Foi muito interessante. Passamos quase uma hora já aqui, né, Sérgio? Foi legal, foi bacana. Eu acho que é um bate-papo saudável, uma discussão que a gente pode aqui, se a gente for sentar aqui, vai levar 2, 3 horas para conversar mais sobre o tema, pesquisando, avaliando, né? E o importante disso é essa discussão. E essa discussão ser uma discussão saudável. É isso que nós temos que entender sempre, em qualquer situação que nós tivermos. Todos nós temos direito, todos nós temos deveres. Mas nós temos que, principalmente, respeitar o ser humano. Respeitar o direito de cada um. Não podemos ser mais e também nem menos do que ninguém. Todos têm o seu potencial. Todos têm o direito de crescer, têm o direito de evoluir, né? Vou deixar aqui com um coach matrimonial. O Sérgio vai dar uma dica matrimonial aqui para a gente agora, nesse momento, Sérgio. Vamos lá. Não, mas então, acho que antes o coach matrimonial sou eu, é verdade. Então você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui, está assistindo o nosso canal, qual que é o conselho do Sérgio, nosso coach matrimonial? Minha amiga, não fique bravo se ele deixar a toalha molhada em cima da cama. Ele deixa porque ele te ama. Ele quer ver o quanto o seu amor é grande por ele, se você faz tudo por ele. Meu amigo, minha amiga, o nosso coach de hoje não brigue por causa de toalha molhada em cima da cama. Beleza? É isso aí. É a chaveirinha atrás de você com um pedaço de pau aí? O nosso amigo Ariel tem uma dica de entretenimento para gente. Vamos lá, Ariel, o que você preparou para gente aí? São 2 dicas, uma de filme e uma de música, certo? É. O filme é o V de Vingança, que nós fizemos uma vez na aula de filosofia e sociologia, lembra? O senhor Sim. fez uma avaliação. Eu gostei daquele filme, então aconselho todos assistir. Abre bem a mente. E a música é Want to Be Free, do Queen. É uma música adorável. Você é show de bola, hein? Fantástico, tá? Traga o direito para essa música, Arielzinho.
O Queen, ele fala da liberdade, né, Sérgio? A letra da música fala em se libertar, né? De ser livre, de ser quem realmente é. Você podia casar junto com esse filme aí, então, com essa música, o filme, né? Bohemian Rhapsody. Para quem não conhece ou nunca ouviu essa música, a dica do Arielzinho aí, muito interessante. E aí você faz aquela visão lá do clipe, né? Que todos eles do Queen lá estão vestidos de mulheres, né? E é interessante essa questão, já que a gente está falando do direito, né? O Fred Mercury, que era homossexual, né? Homossexual, e a Inglaterra era um dos países, era, né? Não sei se ainda é, um dos países que mais maltratava o povo LGBTQIA+, lá, né? Tem um filme do Ian Turing lá, né? Que vai falar lá do Enigma, né? O Ian Turing sofria terapia de choque, né? Porque ele era homossexual. E hoje a gente vê grandes talentos, grandes gênios aí. Então, quero ser livre, né? Fred Mercury provavelmente fala um pouco mais dele do que da própria banda, né? Então, quero ser livre, quero ser como eu sou. A sociedade não pode impor a ninguém como que ela tem que ser. A gente já passou dessa época. Hoje as pessoas têm que ser livres, ser aquilo que elas gostam realmente. E as mulheres, se elas querem ser livres, elas têm todo esse direito. Para complementar o que você acabou de dizer, eu vou deixar uma mensagem aqui, um pensamento aqui para os nossos ouvintes aí, para os nossos amigos, para os nossos colegas que estão participando aí, que diz o seguinte: na vida nós temos um antes, um durante e um depois. Por isso, pense antes, aproveite o durante para não se arrepender depois. Pense bem. Sérgio, para concluir. Para concluir, Show. Sérgio. Show, muito bom aí. Então pense antes, pense depois. A nossa dica aí do pensamento da noite. Bom, meus amigos, minhas amigas, então se você chegou até aqui, esse final do nosso podcast, nós vamos lançar agora um desafio para você, por isso que a gente já deixa essa frase bem no finalzinho. Na segunda-feira agora, dia 16. Isso? 16. Segunda-feira, dia 16 de outubro, você conecta lá no nosso Instagram às 16h15, Dia 17, né? Sérgio, dia 17. Não, 16. 16. Segunda-feira. Muda o calendário, é outro mês. Segunda-feira. Ô, Marco, muda o calendário. É o calendário 2023. Então, nessa segunda-feira, dia 16, você vai conectar lá na nossa rede social, no Instagram. Nós vamos fazer o sorteio da nossa primeira promoção do nosso canal. Então, segunda-feira, às 16h15, entra no nosso canal, no Instagram, ao vivo. Nós iremos fazer um sorteio da nossa promoção. Mas, para isso, é necessário que você entre lá no nosso canal, participe. Também é preciso que você dê um clique no nosso canal do YouTube, clica no sininho, dê um joinha, dá uma curtida e entra no nosso Instagram para esse nosso sorteio que nós vamos fazer na segunda-feira, às 18h15. Marco? Ia corrigir isso aí, você comentou 16h15, é 18h15. 18h15. Não perca. Vocês não irão se arrepender do sorteio. Vai ser um sorteio muito bacana, vai ser preparado para vocês com muito carinho, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe imensamente, Deus os proteja, tenha um ótimo final de semana aí e a paz de Deus esteja com vocês. Valeu, Sérgio. Valeu, Abraço, Ariel. Marcos. Abraço. Um comentário aqui antes. Diga lá, Nelson. Esse assunto, na próxima vez, caso venha a se tornar novamente na pauta, né? Nós chamar uma pessoa da área da saúde também, né? Eu já tenho uma pessoa aqui em mente já. Se assistir, já vai saber quem que é. É 2. Então, acho que o Marco conhece bem essa pessoa também. Então Marco fica conhece. aí. Você, meu amigo, minha amiga, obrigado por ter assistido o nosso canal até aqui. Segue nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no nosso Instagram, TikTok e YouTube. Instagram, @podcast _escuta direito. TikTok, @escuta.direito _podcast. E no nosso YouTube, @podcast escuta direito, tudo junto. Clica lá no sininho, dá um like, dá um joia e até o nosso próximo podcast. Um abraço, um beijo, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Abraço. Curtem aí, hein? Até mais.